eu já me realizo como pai em relação a Lucas há muito tempo. Desde o momento que nós passamos a morar só nós dois, e para mim, como pai, foi um aprendizado, que eu era jovem, entendeu? E tive que ter uma responsabilidade muito grande, mas pelo jeito de Lucas ser, entendeu? Foi assim maravilhoso, né? E esse momento que Lucas está tendo um destaque fantástico agora na arte, eu sempre tive muita vontade de tocar instrumentos e tudo, mas não tive oportunidade. Mas sempre gostei muito de música, de arte, sempre gostei muito, sempre admirei, né? Sempre fui a exposições, sempre fui a festivais. Você ter essa sensibilidade, você poder pintar um quadro, você poder fazer uma escultura, esse tipo de coisa, esse tipo de sensibilidade e de comunicação com o mundo, eu não tive acesso, mas eu gostaria muito que meu filho tivesse, porque eu sempre gostei muito, né? Uma vez eu disse para a Manu, vou dizer para a Lucas, se eu pudesse escolher, né, uma formatação para um filho, eu queria que fosse exatamente igual a Lucas, porque dentre características assim muito bacana que ele tem, ainda tem o bom humor. Então a gente sempre sorriu muito, sempre foi uma marca registrada na nossa relação, sempre dar risada, brincar, ou seja, me trouxe muita felicidade. A infância dele foi rodeada de muito amor, muito carinho, muita troca, muita experiência. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. E ele era sapequinha, principalmente na casa da avó. E ele era assim muito responsável, viu? Muito. Minha mãe tinha mesmo uns cristais e aí ele não podia triscar nos cristais. Ele tinha que ter o maior cuidado. Já na casa da mãe, da avó, tinha esses primos e aí ali o bicho pegava. Era brincadeira e coisas assim que às vezes eles nem entendiam como é que Lucas era tão quietinho lá em casa. Mas só que lá em casa a gente brincava e tudo, mas tinha um limite, né? E eu acho que Lucas ficou assim, Lucas é um menino responsável, virou um menino responsável e um menino também extremamente criativo. Então foi a fusão de tudo isso, no final deu tudo certo. E eu só tenho a dizer que a infância de Lucas foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Experiência fantástica. Nesse período de até 10 anos de idade, Lucas foi com o irmão, né? Ele sempre viveu na nossa família, a gente compartilhou momentos com nossos avós juntos, ele ia muito lá para casa, como realmente um irmão. Eu me lembro que com uns 6 anos, ele parava a família toda, meus avós, para poder fazer uma apresentação. E ele fazia as apresentações, imitava Silvio Santos, Galvão Bueno, Faustão, e isso já mostrava esse lado artístico dele, né? Essa é uma parte que me marcou muito, fora o que ele apontava já, né? Que ele tinha as ideias miraculosas dele de bolar um plano para poder, uma brincadeira diferente, umas ideias que a gente ia na dele, acaba se dando mal. E ele sabe ligar os pontos, e ele tem muitos pontos para ligar, porque ele sempre construiu muito, teve muitas ideias. E um desses pontos que me marcou muito quando eu vi esse primeiro quadro de Lucas, que é mais abrangente, né, que tem mais detalhes, é a época do Pokémon. E a gente teve a mirabolante ideia de começar a fazer umas cartinhas de Pokémon para poder vender nas escolas e ficar rico, né? Logo depois venderam, uma empresa grande aí lançou, não sei, o Tazo do Pokémon, as cartas de Pokémon, que acabou o nosso plano. Mas nesse período ele ficava no computador fazendo um joguinho, tipo um mapa de RPG para esse jogo que a gente ia fazer do Pokémon, que era um mapa grande, mas se você desse um zoom, você entrava numa floresta que tinha uns bichos, e se você voltasse o zoom e fosse para outro lugar, você já tinha um outro ambiente, com outra história sendo contada. E é basicamente o que ele faz hoje, né? Nos quadros. Você olha o quadro dele, você vê o todo, você não vê os detalhes, mas quando você olha um detalhe, você não consegue desolhar, né? Foi uma coisa que
me chamou bastante atenção quando eu vi esse primeiro quadro, essa primeira obra, nesse formato dele. E é mais um ponto que ele conseguiu ligar aí com muita sabedoria. Vou falar de Lucas como um cara de Salvador, né? Lucas é meu amigo e irmão ali, esteve junto comigo por várias fases de minha vida, nunca largou a mão, uma pessoa muito companheira, muito família, que veio ali amadurecendo com o tempo. Então tudo que ele foi fazendo na vida foi guiando ele para essa direção. Então essa questão dele estar trabalhando e ter trabalhado com química ajudou ele para poder fazer essa questão da arte, a questão da criatividade dele. Então ele está conseguindo colocar para fora ali tudo que ele, na arte, ali, tudo que ele sente, né? que ele gostaria de fazer, né? Ele gosta de ouvir a pessoa, ele realmente se interessa pela história da pessoa, e essa sensibilidade ali dele com a criatividade faz com que ele consiga reproduzir isso nos quadros, né? E assim, para mim não é uma surpresa. Além de tudo, ele é cara de pau. Então ele é um cara muito objetivo ali, é predestinado no que ele quer fazer. Quando é para ser, é para ser. Então as coisas foram acontecendo de maneira muito fácil, muito leve para ele, né? A emoção que eu tive de ver o nível que esse cara chegou foi algo que me deixou em estado de choque, de tanta alegria que eu tava. E eu falei com ele, eu falei, velho, há quanto tempo eu venho te dizendo, pô, que você é um fenômeno. Tá vendo isso hoje sendo expressado no quadro, independentemente de ter feito para pessoas famosas. Não é porque fez para o melhor do mundo, Arnaldo Gaúcho, campeão do mundo. É porque ele fez um quadro maravilhoso que poderia ser comprado por um cara que mora em qualquer lugar. Então, o fato de serem pessoas famosas é só um plus. Mas o fato dele fazer aquela arte, daquela forma como está ali, me emocionou de uma forma que eu não consigo explicar, aquela emoção que eu senti ali, e o orgulho. É dizer que quem está do outro lado está tendo a oportunidade de ter um contato com uma pessoa que ela é muito especial. Um cara muito humano, um cara muito amigo, um cara que vai fazer de tudo para te alegrar. Porque o que ele sabe fazer é alegrar. Pô. É um cara que sabe levar a alegria onde ele passa, ele sabe levantar qualquer astral. Então o Lucas Nedo é luz. O Lucas Nedo é um cara que vai iluminar qualquer ambiente, que vai te fazer se sentir bem, e mesmo você estando no pior momento que você tiver. Então, quem puder pegar essa arte dele, né, vai poder sentir um pouco dessa expressão da pessoa Lucas Nedo ali. Mas ainda assim, eu posso tirar um pouco de onda e dizer que eu conheço esse ser humano maravilhoso, essa pessoa que falta adjetivos para qualificar Lucas Nedo.